Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estrais procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Esses dias nós ouvimos João ser interrogado a respeito de Jesus, porque aguardavam o Messias. Ele apenas disse que ele era a voz que prepara o caminho do Senhor. Mas João, que não quis se colocar nenhuma das categorias que os interrogadores dele o fizeram, ele é o único que aponta o Cordeiro. Ele é o único dos profetas que mostra o objeto da profecia, mostra o Messias. E os discípulos dele vão seguir Jesus, vão atrás de Jesus, como o texto nos diz. E é bom nós notarmos algumas coisas deste evangelho. Primeiro chama de mestre. E o mestre, vendo que eles o seguiam, pergunta: O que vocês estão procurando? Eles queriam saber onde Jesus morava. Mestre, onde moras? Para conhecer bem uma pessoa, é preciso entrar na sua intimidade, na sua casa. E não se trata apenas da casa de Jesus, mas da vida de Jesus, da pessoa dele. João diz: Eis o Cordeiro de Deus. E disse que ele é o Messias. E eles foram conhecer o Messias de perto. Por isso que Jesus faz o convite para ele: Vinde e vede. E foi nas 4 horas da tarde daquele momento que eles tiveram esse encontro com Cristo e conheceram a Cristo. E conhecendo, vão levar essa boa nova, sobretudo André, a Simão Pedro, que ao trazê-lo diante de Jesus, Jesus olha para ele e já diz: Simão, filho de João, tu te chamarás Quefas. Já deu a Pedro uma missão. Qual vai ser a missão de Pedro? Ser pedra, ser fundamento, ser firmeza. E Pedro deu testemunho de Cristo. E este evangelho
que nos leva à experiência concreta, levou os discípulos a essa experiência concreta com Jesus, não é diferente na vida da comunidade que aceita Jesus como o Messias, como o prometido do Pai, o enviado do Pai, o Salvador. Eles não só ouvem sobre Jesus, eles experimentam em sua vida a vida nova que Jesus trouxe. Por isso que João vai dizer para a comunidade: filhinhos, que ninguém vos desencaminhe, o que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Por isso, todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Nós lidamos cotidianamente com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. Mas nós recebemos o santo batismo, fomos marcados para a salvação. Nós fizemos a primeira Eucaristia, somos pessoas que vêm à missa, que ouvem a palavra e que busca obedecer, que busca viver a palavra. Sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Se conhece interiormente, confessa os seus pecados. A graça de Deus foi dada a nós. E é por esta graça que nós caminhamos como filhos de Deus. Pois se nascemos dele, nós temos esse germe dentro de nós, essa força dentro de nós que nos impulsiona a permanecermos sempre nele. Mesmo que o pecado nos ronde, e mesmo até que nós caiamos em pecado novamente. Porque o cristão, ele não permanece do pecado. Se ele peca, ele sai logo, imediatamente do pecado. Porque o germe de vida que existe nele é forte. Por isso, nunca se esqueça disso. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Diz, quem é bom, né? Só faz coisas boas, porque tem uma semente de bondade dentro de si. Nós temos a semente da vida dentro de nós, a graça de Deus que nos foi dada. E continuamos homens e mulheres livres, mas conscientes. E é a nossa consciência que nos conduz. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, quem nos conduz. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus. Ser justo, ser honesto, ser verdadeiro, são as características de um cristão. E isso nós o somos por causa daquele em quem nós colocamos a nossa confiança. Por isso que o cristão não é uma pessoa mesclada. Ela tem um distintivo. Ela tem uma fonte de vida. Ela tem uma fonte de ensinamento. E ela sabe, conhece os mandamentos de Deus. Por isso ela age e reage sempre como filho, como filha de Deus. Mesmo que ainda peque. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus. Praticar a justiça quer dizer praticar aquilo que é certo, que é digno, que é honroso, que promove os outros e nos promove também. Evita o pecado, foge do pecado. E ele continua. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus.
e nem aquele que não ama o seu irmão. Um aspecto muito interessante nessa leitura. Porque a pessoa que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, ele é contraditório. Ele ainda não nasceu verdadeiramente de Deus, ainda não é totalmente de Deus. Porque para amar o irmão, nas suas limitações, nas suas fraquezas, nas suas provocações, somente um filho de Deus é capaz. Porque tem a força divina dentro de si, de saber enfrentar a dificuldade do outro, a limitação do outro, e tudo favorecer para o seu bem e para o seu crescimento. Isso é que é amar o irmão. Todo o que não pratica justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Porque amar o seu irmão é praticar a justiça. Quer dizer, é promover, é ajudar. Mesmo que para isso a gente tenha que fazer uma correção, né? Uma advertência ao nosso irmão. Mas amá-lo é querer o bem dele. Como o pai que ama o filho, né, chama a atenção do filho quando ele erra. Corrige ele. Eu quero que você seja um homem bom, que você seja um homem educado, que você seja um homem justo, honesto, né? E não seja um homem que fique difamado porque rouba, porque mente, porque trapaceia, e assim por diante. A semente da bondade está em nós. Pratiquemos. Por isso que a justiça é prática. É prática, é exercício. Fazer o bem, falar bem, sabe, promover o bem, corrigir as pessoas é justiça. Muitas vezes acham que a gente tem que ser como quietinho, né, bobinho, mansinho. Não é. Os cristãos não são bobos. Né? Às vezes eles suportam grandes dificuldades, grandes situações, mas eles reagem na bondade, na verdade. Porque tudo que é trazido à luz se torna luz. E quando a gente corrige, quando a gente adverte, a gente está jogando luz sobre a pessoa. A gente está salvando ela. Não está fazendo mal para ela. Corrigir uma pessoa não é fazer mal para ela. Corrigir é promovê-la. É dar a ela a chance de se recompor, de se refazer de novo, de tomar consciência do que fez, né, e mudar de atitude. É isso que a palavra de Deus hoje tem para nós. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O evangelho que chegou aos apóstolos e aos discípulos chegou até nós. Por isso que nós também contemplamos a salvação do nosso Deus e experimentamos ela em nossa vida em todos os dias. A Ele seja dada a honra e a glória e o louvor pelos séculos sem fim. Amém. Amém.